Bom dia, vamos retomar aqui mais alguns incisos do artigo 5º do Direito Constitucional para o Conselho Federal de Odontologia. A banca é Quadrix, vamos aqui à teoria e depois nós vamos para os exercícios na plataforma Tec Concursos. Continuando aqui, na última aula nós paramos aqui, né? No artigo, só um pouquinho aqui, está muito lá em cima, mas é o artigo anterior aqui, ao 30, 40, não? Ao 45, que fala justamente dos crimes imprescritíveis, inafiançáveis, de graça e anistia. Ou seja, vou fazer a revisãozinha aqui, já que já está aqui mesmo o quadro. Então, são imprescritíveis crime de racismo e ação de grupos armados, né, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito, ou seja, ração. Só pegar essa parte aqui, ração imprescritível. Inafiançáveis é o ração, mais o 3TH, que é o quê? Tráfico, terrorismo, tortura, tráfico e terrorismo, e crime hediondo. E quais são que você não admite? Nem anistia, nem graça. Ou seja, você não existe perdão para eles. É o 3TH, que é o quê? Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Ou seja, você não existe perdão. Se for sentenciado, tem que cumprir a pena. Vamos lá. O inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor transferido. O que significa isso? Significa que isso aqui está falando especificamente da pena do direito penal. Então, ele diz o seguinte, que nenhuma pena, ou seja, nenhuma punição de qualquer sentido, ou seja, de restritiva de direito, ou seja, de privativa de liberdade, vai passar do condenado. Pena é personalíssima. Foi ele que cometeu o crime, ele que vai pagar. Agora, a obrigação de reparar o dano, que não é aquela pena pecuniária, não. Pena pecuniária é pena. Só às vezes confunde. Existe a pena que é pecuniária. Pena pecuniária não significa a reparação do dano. A reparação do dano é feita no processo civil, ou às vezes na própria sentença, o juiz também diz a reparação do dano. E lembra que lá no direito penal você tem a pena e a multa. A multa também é pena, que eu vou explicar daqui a pouco o entendimento da STJ. E a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, eventualmente, a pessoa está cumprindo pena e tem uma reparação a ser feita. Reparação civil, aí não é da pena do direito penal. Ou pode ter tido na sentença já dizendo, ó, além de você ter 10 anos de cadeia, 30 dias multas, né? Cada dia equivalente a um salário mínimo. Você ainda vai pagar para o fundo penitenciário. Você ainda vai pagar um salário mínimo, sei lá, não, muito pouco, né? Por 50 salários mínimos para a família da vítima. Não confunde a pena de prisão com a pena pecuniária mais a reparação civil. O que a pessoa vai pagar, o que os familiares vão pagar se ele morrer é a reparação civil. Reparação para os familiares, isso é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a multa, ela pode ser dispensada, inclusive. Como assim? O STJ tem decidido no seguinte sentido. O cidadão cumpriu a pena dele, pena privativa de liberdade, cumpriu a pena privativa de liberdade, mas ele foi condenado, além da pena privativa de liberdade, a multa. A multa era determinada em dias multas. Dependendo dos dias multa, você pode determinar que o dias multa pode ser de um dia, 1/30 do salário mínimo, até 5 salários mínimos. Então, é o juiz que define na sentença. Diz, olha, vai ter 30 dias multas. Mas esse 30 dias multa pode ser um salário mínimo, porque pode ser cada dia multa vai ser um 30, ou seja, um dia de salário mínimo. Ou ele pode dizer, olha, cada dia multa desse vai ser um salário mínimo. Ou seja, ele vai ter que pagar 30 salários mínimos. É o juiz que determina não sei se vocês estão entendendo essa lógica aí do juiz. Ele diz dias multa. Só quanto é que significa um dia multa? Depende do juiz.
O juiz pode dizer que um dia significa um dia de salário mínimo de pagamento. Aí diz cada dia significa 1,30 avos. Mas ele pode dizer cada dia para você vai significar um salário mínimo. Então, vai pagar 30. Ok. Feito isso, fez a sentença. Só que ocorre que às vezes as pessoas cometem esses crimes, elas, primeiro, né, não tinham renda anteriores. Não tinha emprego, não tinha nada. Já era pessoa que, né, vivia aí para o crime. Além disso, lá dentro do presídio, você pode trabalhar recebendo dinheiro pelo aquele trabalho, mas não é o suficiente, dependendo do que você foi multado. E ocorre o seguinte, você cumpre toda a pena, eventualmente até começa a trabalhar lá no presídio, mas aquilo que você ganha ali não consegue pagar, aquilo que você teve como pena com pecuniária também de multa. E saindo daqui, você tem outros afazeres, família, não sei o quê, fora que os empregos que você vai arranjar não são também bem remunerados. E aí, você vai ficar eternamente, para sempre preso àquela multa? Ou seja, você cumpriu a sua pena de liberdade, mas você, em tese, ainda não está livre, porque você está devendo aquela pena multa que o juiz determinou lá junto com a pena preventiva de liberdade. Como é que a gente sai dessa? Qual é a pergunta? Uma prova oral e discursiva. Segundo o entendimento do STJ, se você comprovar, né, que você tem insuficiência de recursos, aquela pena, a parte pecuniária, é tida como extinta. Ou seja, como você já cumpriu a parte mais, vamos dizer assim, difícil, que é a pena preventiva de liberdade, mas aí você tem que comprovar, né? E no juiz de execução diz, olha, eu não tenho como pagar, tenho filho, vou começar a trabalhar agora, vou ficar trabalhando para ainda pagar essa pena aí pecuniária. E aí, naqueles casos extremos, a STJ tem entendido que essa pena é extinta. Mas por que tem que fazer extinção dessa pena? Porque tem que começar a contar o prazo, lembrando, começar a contar o prazo para ele ter o chamado depuração da pena. O que é se chamar depuração da pena? É para você se tornar tecnicamente réu primário, tecnicamente livre daquilo, que é, após o cumprimento da pena, passar 5 anos. Porque senão, como é que ia acontecer? As pessoas ficavam presas àquilo, não tinham, né, vamos dizer assim, a extinção da pena. Aí, um delitozinho que você cometia, o cara consultava o sistema, você ainda estava devendo. Aquela pena, só que você já estava solto, do ponto de vista de liberdade. Mas, do ponto de vista dos sistemas, você ainda não está, nem começou, né, não acabou a execução da sua pena. É o cara, o juiz, né, não vai ficar vendo detalhes, já era, já mandava decretar uma prisão preventiva para você, né, já dava uma medida mais gravosa, porque no sistema você ainda está devendo. Então, faz essa questão aqui. Então, não, de novo, não se confunde com o que está escrito aqui de reparação do dano. Eu estou falando aqui, verticalizando esse conhecimento, do ponto de vista da pena pecuniária, que é a multa. Se você for ler o secundário das penas, eu ia falar a palavra, me esqueci agora. Você vai ver que várias, né, penas está lá. Tantos anos. Dosimetria, não? Não, é outro termo. Depois eu lembro. É que você tem o preceito, desculpa, preceito é a palavra. Preceito primário, que é a própria crime, homicídio, preceito secundário, é a pena. Preceito primário. Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, 12 a 40 anos. Mais pena de multa. Essa pena de multa é que eu estou comentando aqui. Ela não se confunde com a reparação do dano, ela é uma pena também, entendeu? Essa pena de multa que o STJ decidiu que, mesmo que você não pague, você pode ter extinta a sua punibilidade e aí você começa a passar aquele tempo para você se tornar, após 5 anos, se não fizer mais nenhuma besteira, tornar tecnicamente réu primário. Esse dispositivo consagra o princípio da intranscendência da pena, também denominado pela doutrina do princípio da intransmissibilidade das penas, ou ainda personalização da pena. A Constituição garante, por meio dessa norma, que a pena não passará da pessoa do condenado. Em outras palavras, ninguém sofrerá os efeitos penais da condenação de outra pessoa. Suponha que o João, pai de Lúcia e Felipe, seja condenado a 5 anos de reclusão em virtude de prática de um crime. Após 2 meses na cadeia, João vem a falecer.
Devido à intranscendência das penas, ficará extinta a punibilidade. Lúcio e Felipe não sofrerão quaisquer efeitos penais da condenação de João. No que diz respeito à obrigação de reparar o dano e à decretação do perdimento de bens, a lógica é um pouco diferente. Ainda que possamos afirmar que o princípio da intranscendência das penas se aplica a essas situações. Suponha que João morre deixando a dívida de 1.500.000, obrigação de reparar o dano. Ao mesmo tempo, deixa um patrimônio de 900.000 para seus sucessores, Lúcio e Felipe. A obrigação de reparar o dano irá se estender a Lúcio e Felipe, mas apenas até o limite do valor transferido. Em outras palavras, o patrimônio pessoal de Lúcio e Felipe não será afetado. Será utilizado para pagamento da dívida transferida, 900.000. O restante da dívida morre com João. Assim, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, mas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, isso é tranquilo, né? Ou seja, se o cara deixou um dano, vai ser reparado, normalmente, quando você ocorre esse tipo de situação que vai reparar dano, os familiares entram com uma ação civil. Reparação de dano é ação civil, não é ação penal. Ação penal é o Ministério Público. Então, a reparação civil, olha, ele era o arrimo de família, ele que sustentava, não sei o que, não sei o que, aí você vai ter, matou e tal, e agora, né, agora ninguém vai sustentar a gente, tem que arranjar emprego, essas coisas todas, agora deixar meus filhos aí. O juiz do civil, baseado na sentença penal, dá uma reparação de dano, que você vai ter que pagar, isso é civil. Se eu não tiver bem, fica sem execução, mas se a pessoa tiver bem, vai ter essa questão, vai ter que pagar, e eventualmente se ele morrer, vai ter que vender os bens para pagar essa reparação de dano, até o limite daquilo que ele deixou, que foi explicado aqui. Se a dívida lá que a pessoa... não precisa também ser em relação ao crime, né? Pode ser em relação a qualquer coisa. Então, até eventualmente a pessoa estava devendo, que não tinha nada a ver com aquilo que aconteceu ali, ele foi preso e foi morto na prisão, ele já estava devendo um financiamento, um cartão de crédito, essas coisas todas. Deixou patrimônio, uma casa, um carro, aquilo ali que ele deixou vai servir para pagar as dívidas dele. Se é aquilo que ele deixou, casa, carro, o que for, não der para pagar, acabou. Perdeu. Perdeu, estou falando dos credores. Você não vai tirar do seu bolso sendo filho. Então aconteceu, eventualmente, com meu pai lá. Em tese, o patrimônio que ele deixou é a casa que minha mãe mora, então a casa é usufruto, não pode ser vendido para pagar nada. E um carro, mas carro não, claro, carro não é um valor. E aí os cartões ligaram, eu falei para a mãe, ó, diga que ele faleceu e que não deixou patrimônio. Manda ele acionar o seguro lá do cartão de crédito. Ela ligou, os caras ficaram perturbando, eu falei, diga que ele faleceu. Ah, mas teve um cartão que pressionou, né? Falou assim mesmo. Não, a senhora vai ter que pagar, vai ter que assumir a dívida dele e tal. Aí ela falou assim, não, meu filho me falou que ele não deixou patrimônio, não tem que pagar nada. Aí os caras pararam de ligar para ela. Liga para ele que ele não deixou patrimônio. Aí o único que ele deixou é a casa que a senhora mora com os netos. Não tem nada, não tem mais nada. Manda ele acionar o seguro. Os bancos têm seguro para isso, né? Ei, professor, aí se falar que a pena não passa da pessoa do, né, não é intransferível, né? Pronto, aí o pessoal não liga mesmo. Vamos lá. Próximo. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Esse daqui também caiu muito em concurso na área que tem direito penal. Por quê? Porque isso aqui é clássico. O que é a individualização da pena? Primeiro, adotará, entre outros, quer dizer, a lei regulará a individualização da pena, que é a execução penal e a dosimetria da pena, mas quais são as penas que você pode ter? Você pode ter a privação ou restrição de liberdade, que são as penas que a gente comentou ontem, né? Foi ontem, acho, na aula de ontem, né? Que você tem aberto, semiaberto e fechado. Perda de bens, que aí são as restritivas de direito, multa. Lembrando que essa pena de multa, ela junta com a pena de privação ou restrição de liberdade. Lá no Código Penal vai ter vários crimes que vai estar lá. De X anos a X anos, mais multa.
Essa aqui não é aquela multa de cesta básica. Aquela multa de cesta básica é uma pena restritiva de direito que é convertida em cesta básica. Hoje em dia está até proibido isso. Não sei se vocês souberam, porque ficou tão cesta básica, cesta básica, cesta básica, né, que está proibida, porque na verdade não existe aquilo. É porque funcionava o seguinte: você recebia uma pena restritiva de direito e era eventualmente ajudar uma instituição de caridade. Para ficar mais fácil para o juiz, em vez dele ficar determinando valor, essas coisas todas, ele botava nessa pena restritiva, não é uma pena de multa, não. Numa pena restritiva de direito, ele diz o seguinte: ó, você vai ajudar uma determinada entidade, um orfanato, né, o que for. Aí, para não ficar calculando valor, essas coisas, então você vai fazer o seguinte: você vai pagar 50 cestas básicas. Aí o cara ia no mercado, via o valor da cesta básica, né? E eventualmente até transferir esse dinheiro para a conta da entidade. Nem comprava a cesta básica de verdade. Então, mas era só uma forma de facilitar a execução para o juiz dessa pena restritiva de direito. Ela não existe. Uma pena restritiva de direito, você tem que pagar, mas não é uma pena de multa. De novo, não se confunde com a pena pecuniária, que está lá no Código Penal. Essas são as conversões da pena. Primeiro você faz a pena normal, é outra coisa que a gente tem que verticalizar aqui. Como é que surgem essas penas restritivas de direito? Você pune a pessoa, ou seja, faz a sentença normal, e aí você vê a possibilidade de trocar essa pena. Olha, a pessoa foi presa por determinada situação. Correu o processo, vou sentenciar ela. Sentenciei. Virou uma pena de prisão simples, regime aberto. Mas no local onde eu estou sentenciando ela, na cidade lá, não existe casa de albergado. A pessoa trabalha, teria que ir para casa de albergado em outra cidade para dormir. Então, muito complicado. Então, em vez de eu aplicar a execução dessa pena, o que é que eu faço? Eu faço uma conversão, uma pena restritiva de direito. Aí tem várias possibilidades. Entre elas é essa mais famosa, de você obrigar a pessoa a pagar a cesta básica, uma entidade de caridade, para a pessoa fazer serviços comunitários, né? Limpar a rua, fazer essas coisas. Mas a pena, ela não é inicialmente dada nesse sentido. Ela, na verdade, ela é uma conversão de uma pena das possíveis, restritivas de liberdade e multa. Perda de bens, multa. Essa perda de bens, essa pena de perda de bens, ela ocorre muito só no âmbito da seara de improbidade administrativa. Se a gente for estudar improbidade administrativa, você vai ver que uma das penas, se você for, né, realmente sentenciado numa ação de improbidade, tem lá, perda de bens. Então, não é no direito penal, tem pouca. Acho que nem tem no Código Penal perda de bens. Não sei. Tem, mas acho que na parte também do organização criminosa, mas é na lei de organização criminosa, e eu acho também na lei de tráfico, porque você perde os bens envolvendo tráfico. Mas no Código Penal mesmo, acho que não tem essa pena. Prestação social alternativa, que essa daí também é na pena de novo, essa daqui é pena mesmo, não do Código Penal, na lei de drogas. Lei de drogas, você não tem pena realmente, na verdade, você tem uma despenalização. Suspensão e interdição de direitos, que essa é a mais famosa, que é você converte elas. Vamos lá. O inciso 46, às vezes eu me confundo aqui no algarismo romano, demora a pensar, mas é 46, prevê o princípio da individualização da pena, e determina que a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, levando em consideração o grau de reprovabilidade, ou seja, censurabilidade, da sua conduta e as características pessoais do infrator. Trata-se do princípio que busca fazer com que a pena cumpra com sua finalidade, que é prevenção e repressão. Ou seja, cai numa prova, qual a finalidade da pena? Isso aí também cai muito. Hoje, no Brasil, a gente entende que não é só prevenção, é repressão. Não é só repressão, é prevenção, é os dois. Existem doutrinas que acham que a pena é para prevenção. Tem doutrinas que acham que a pena é para repressão, reprimir o crime. Tem outros que acham não, que é para prevenir, para que ninguém venha cometer novamente. Para ficar claro, se você fizer, você vai ser penalizado. Outros é para tipo, reprimir aquilo que o cara foi feito. Mas no direito brasileiro entende-se que é misto.
As penas no direito civil nosso, no direito penal nosso, é tanto de prevenção quanto de repressão. A Constituição Federal prevê um rol não exaustivo de penas, que podem ser adotadas pelo legislador. São elas: privação e restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição dos direitos. Como trata de um rol meramente interpretativo, poderá a lei criar novos tipos de penalidade, desde que estas não estejam entre aquelas vedadas pelo artigo 5º, inciso, o próximo que a gente vai ler, né? 47 da CF, que estudaremos na sequência. Ou seja, você pode colocar essas penas, o que ele está querendo dizer aqui? Essas penas são exemplo de que você pode criar na lei. Como eu falei, no Código Penal, a gente só tem a pena privativa de liberdade e a pecuniária. No Código Penal, nós só temos essa aqui, multa e pecuniária. Perda de bens, como eu falei, tem outras leis, né? Organização criminosa, tráfico de entorpecente, prestação alternativa. A gente tem isso no Código Penal, mas não como uma pena direta, mas como uma pena que é convertida nela. Então, você penaliza a pessoa primeiro, né? Faz a dosimetria da pena privativa de liberdade X, mais multa. Não tem como executar essa pena. Eu converto numa prestação social alternativa, mas ela não é direta no Código Penal. Está no artigo, agora não esqueci, 44. A suspensão e interdição de direitos também tem no Código Penal, mas mais indiretamente, como efeito da pena. Na lei de improbidade administrativa, isso aqui é direto. Como assim direto? Se você cometeu essa improbidade, automaticamente suspensão de direitos políticos. Então, é uma pena derivada direto do preceito. No caso, no Código Penal, ele não está direto, essa suspensão de interdição de direitos. Está como? Como efeito da pena. Se o cara for servidor público, o juiz pode determinar a perda do cargo, entendeu? Mas é um efeito da penalização dele. Não é uma pena direta a perda do cargo. Vamos lá. O que mais? Ver se eu... Estaremos na sequência. Ressaltamos mais uma vez que ao estabelecer que a lei regulará a individualização da pena, o Constituinte determinou que a lei deverá considerar as características pessoais do infrator. Dentre essas, podemos citar os antecedentes criminais, o fator do réu, o fato de ser o réu primário. Nesse sentido, o STF considerou inconstitucional, por afronta ao princípio da individualização da pena, a vedação absoluta à progressão de regime, trazida na Lei 8.072 de 1990, que trata dos crimes hediondos. A referida lei estabelecia que a pena pelos crimes nela previstos seria integralmente cumprida em regime fechado, sendo vedada assim a progressão de regime. Entendeu a Corte que ao não permitir que se considere as particularidades de cada pessoa, sua capacidade de reintegração social e esforços de ressocialização, o dispositivo torna inócua a garantia constitucional e, portanto, é inválido e inconstitucional. Percebeu aqui como a pena também é de repressão e prevenção? Porque se fosse só de repressão, não, então o cara fica preso lá. Mas é de prevenção também, então você tem que ressocializar a pessoa. Com base nesse entendimento, o STF editou a súmula vinculante 26. Outra coisa que eu ia falar antes de chegar naquele, uma formulei que é a súmula vinculante 26. Para o efeito de progressão do regime, no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Que ele está dizendo o seguinte: não considere aquilo ali que a pessoa não pode progredir de regime. Faça normalmente. Faça o exame criminológico, vê os elementos requisitos objetivos, que é o tempo de cumprimento da pena, e subjetivos, que é o bom comportamento. O objetivo é saber quanto da pena ele já cumpriu. É um requisito objetivo. Tem que cumprir 1/3 da pena, 40%, 25%. O requisito subjetivo é bom comportamento, e aí ele decide se ele vai progredir ou não de regime. Não está escrito na lei que não pode progredir de regime. Ou seja, foi uma inconstitucionalidade para não considerar o texto. Mas o que eu ia falar aqui? Toda e qualquer lei baseada nesse inciso aqui, a individualização da pena, ela tem sido considerada inconstitucional pelo STF. Não foi só essa, não. Ou seja, teve legislações que colocaram determinada situação, o cara automaticamente começa no regime fechado. Não é individualização da pena. Se eu já estou dizendo que só porque você cometeu o crime você começa no fechado, isso é individualização,
Eu estou dizendo que todo mundo vai começar no fechado, no constitucional. Agora não lembro qual é o número da lei. Por exemplo, agora a gente tivemos no pacote anticrime. O pacote anticrime tem uma. Tá, mas está suspensa ela, mas já está judicializado para inconstitucionalidade. Dizendo que determinada situação, automaticamente é prisão preventiva. O juiz vai ter que decretar prisão preventiva. Isso é individualização da pena. Bem que a prisão preventiva não é uma pena, não é uma prisão pena. Mas toda vez que o legislador coloca uma situação que atinge a pessoa de forma geral, sem individualizar o caso concreto, é inconstitucional. Porque na Constituição, como a gente aqui no inciso, a lei regulará a individualização. Se eu estou fazendo abstratamente geral para todo mundo, eu estou quebrando o princípio de individualização. Então, por isso que no nosso direito brasileiro, é normal duas pessoas cometerem um crime, irem, de repente, o processo no mesmo juizado, na mesma vara, no mesmo processo, né? Quando era físico, no mesmo processo judicial eletrônico, no PJE, mas lá no final o juiz vai dar sentença diferente para cada um. Por quê? Porque ele vai levar em consideração a individualização da pena. Um é réu primário, o outro não é, o outro tem vários outros crimes, o outro não tem. Às vezes as pessoas, cidadão comum, que não tem o mínimo conhecimento do direito, acham meio estranho isso. Mas para quem estuda aqui direito constitucional, depois vai estudar direito penal, só que no constitucional tu já passa a entender por que isso. Os dois cometeram o homicídio, só que um recebe 9 anos, o outro recebe 13. Por que isso? Primeiro, né, a individualização da pena. Segundo, participação de cada um, antecedentes criminais de cada um. Né? Então, tem tudo isso. Tudo isso baseado nesse inciso. Né? Vamos lá, agora o inciso 47. Então, você pode fazer aquelas penas desde que não descumpra esse aqui, que não haverá penas de morte, de novo. Caiu na prova, não haverá penas de morte no Brasil. Vocês viram as questões que a gente respondeu da Quadrix, né? Incompleto. E eu marcaria como correto. Tu viu que ela fez uma questão incompleta lá e determinou que estava certo. Só que é específico aqui. O certo é não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que é do Congresso Nacional, não, do Presidente da República que declara guerra. Esse 84, inciso 19. Então, salvo em caso de guerra declarada. Especificamente, para vocês terem uma ideia, que pode haver pena de morte só para quem está envolvido, né, militarmente. Eu não sei se civil pode. Não sei, teria que ver. Aí é Código Penal, militar. O civil também pode ser arrolado lá no Código Penal Militar por traição à pátria, essas coisas todas. Acho que também pode ser. Eu ia falar besteira. Eu acho que eu ia falar besteira. Só seria o militar envolvido. Não. De caráter perpétuo. Ou seja, eu queria que o fulano de tal que eventualmente cometesse crimes contra crianças ficasse o resto da vida preso. Não pode. Por quê? Porque a Constituição proíbe. O máximo da pena hoje no Brasil é 40 anos. Até 2019 era 30 anos. Mas, Edvan, eu vi que o fulano de tal, o ex-governador, pegou 200 anos de pena. Só vai ficar 30. Dele, acho que foi antes de 2019. Só vai ficar 30. Porque a lei não vai retroagir, você lembra que a gente viu lá? A lei não vai retroagir, a lei não vai se aplicar se ela for mais penosa, só retroage para fatos se for para beneficiar. Como o fato dele foi em 2019, só vai ficar os 30. Aí tem 200 anos, só vai ficar 30. Então, para que o juiz, aí vem uma outra pergunta, né? Para que o juiz dá uma sentença de 100 anos, sabendo que o cara só vai ficar 30 se os fatos foram antes de 2019 ou a partir de 2019, 40 anos? Porque o cálculo da progressão do regime é baseado na pena concreta, na pena de verdade que ele recebeu. Ou seja, hoje, antigamente a gente tinha assim, claramente na mente, cumprir um sexto da pena progride. Hoje não é mais assim. Hoje tem vários patamares, né? 17%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 70%. Não sei se tem acima de 70%, não sei. Enfim,
Eu também tenho que decorar isso aí, mas é na lei de execução penal. Então, você tem vários percentuais agora ali. Esses percentuais, eles são calculados com a pena que você foi apenado. Então, por exemplo, o determinado ex-governador que pegou 200 anos de pena, na hora de calcular a progressão do fechado, que ele está no fechado, para o semiaberto, vai calcular sobre os 200. Ou seja, aí deu 40, então ele vai ficar 30 só no fechado, nunca vai progredir. Porque para ele progredir tinha que ser mais de 30 só no fechado, então fica no fechado. É para isso que o juiz dá a pena, né, dos 200 anos, dos 100 anos, porque é baseado nessa pena que é calculado esses percentuais para progredir de regime. E se a progressão de regime for maior? Tem acho que esse cara até apareceu no podcast na internet, é Pedrinho Matador, o nome do cara. Ele ficou os 30 anos preso. Porque ele matou tanta gente que ele pegou mais de 200 anos de cadeia, não sei quantos anos ele pegou. Então, o cálculo sobre, sei lá, mais de 19 pessoas que essa pessoa matou. O cálculo dele ficou os 30 anos preso. E está solto, ainda está solto. Pagou. Para a nossa justiça brasileira, os 19 crimes dele, está pago. Cumpriu os 30 anos dele em regime totalmente fechado. Não pode mais prender o cara, tá pago. 19 pessoas, tá pago. E não deve nada para a justiça. Daqui a 5 anos ele é considerado réu primário, tecnicamente, né? Nunca vai ser réu primário, mas tecnicamente, se ele cometer um novo crime, tem que calcular sobre, né, como se fosse réu primário. Muito louco. A justiça brasileira parece assim. Porque, por exemplo, agora, semana passada, teve um cara nos Estados Unidos que matou, há algum tempo atrás, uma pessoa e ele foi, vamos dizer assim, assassinado? Não, não é, porque foi o próprio Estado, mas, sei lá, teve a pena de morte dele. Lá eu acho que é um Washington ou Nova York agora que teve, não sei. Apareceu na imprensa. Lá, por causa de uma pessoa, o cara foi lá e teve a pena de morte dele. Pediu clemência, pediu o que for, já era. Teve um ator do Power Ranger, né? Eu cresci vendo Power Ranger. Mas o dele foi convertido em prisão perpétua. Foi convertido? Uhum. Ah, tá. Retroagiu, a lei retroagiu. Lá a lei retroagiu. Tiraram a pena de morte do estado que ele está preso, aí não vai ter mais a pena. Que lá também retroage. Então lá. Tá suspenso, eu acho que não foi. Não, acho que. Eu acho que está só suspenso essa questão de execução de morte, a pena de morte. Não, acho que não. Não, acho que. Não, mas acho que o estado dele, acho que tirou pena de morte. É a Califórnia que ele está. Acho que na Califórnia não tem mais pena de morte. Mas esse que foi agora, acho que foi Washington ou Nova York aqui. As pessoas falam, tu vai lá e lê essa injeção letal. Mas vamos continuar, senão a gente viaja muito. A gente vai devagar, mas não pode também ter muito devagar. Vamos lá, de caráter perpétuo, então a gente já comentou. De trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Está lá na questão de prova. De acordo com a Constituição, não poderá haver penas de trabalho forçado. Então, por isso o preso não pode trabalhar? Errado. Trabalhos forçados é a própria pena ser trabalho forçado. O fato de o preso trabalhar não é um trabalho forçado. Ali é uma forma dele fazer uma detração da pena dele. Ou seja, cada dia de trabalho, cada 3 dias de trabalho reduz 1. Então, ele não é obrigado a trabalhar. Se ele quiser, ele trabalha. Cada 3 dias que ele trabalhar, ele vai reduzir 1 da pena dele. Entendeu? Então, não significa que ele está obrigado a trabalhar. Significa que ele pode usar o trabalho lá, e também não pode ser um trabalho escravo, né? Um trabalho normal. No trabalho normal que eu estou falando assim, mato, estrada, fazer essas coisas. É diferente de alguns países que a própria pena é fazer o trabalho. Se o cara não fizer, ele não está cumprindo a pena dele. Aqui no Brasil, se ele não fizer, ok, vai continuar preso lá, vai continuar cumprindo a pena. Mas se ele fizer, é melhor para ele. A cada 3 dias que ele trabalhar, ele reduz 1. E consegue progredir mais rápido do regime. Então, e para semi-aberto, para aberto, enfim. Banimento. Banimento seria aquela pena que você expulsa o cara do país. Entendeu? Banimento é banir. Banir significa assim, ó, não pode ter pena de banimento. É o seguinte, ó, sua pena vai ser, ó, tchau.
Não queremos mais você nunca mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, esse tipo de pena foi tipo com a família imperial, foram banidas. Não foi uma pena penal, mas foi uma pena quando constituiu a República. Pegou a família imperial e disse: vocês estão banidos. Não podem ficar no Brasil. Isso é banimento, tiveram que sair do Brasil. Eu acho que depois foi revogado em 1922, acho que em 1922, eles puderam voltar. Até que tem a família imperial entre aspas, né, os descendentes, que não são mais, não existe mais império, mas em 1922 eles voltaram. Não voltaram, voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, mas passaram a poder vir no Brasil. Penas cruéis. Se vocês forem fazer, o Luiz já fez faculdade de Direito, se vocês forem fazer, mas o William, já que for fazer, nos livros de direito penal, no início, ali nos primeiros capítulos, fala a história do direito penal. Aí você vai ver o que é pena cruel, é muita pena. O ser humano tem a capacidade de criar penas cruéis. E no Brasil mesmo, né? A gente usava esqueci agora, pombalinas, não sei, resoluções, sei lá o que era. Era muita pena. Por exemplo, o próprio Tiradentes foi espartejado, né? As penas eram tinha umas penas assim que parecia até tortura, entendeu? Não era nem uma pena, que era ficar torturando a pessoa. Mas era assim, calculado, fazer assim. Acho que tinha uma das que eu li lá, você assim, só de lembrar, vou falar só para vocês terem ideia de como o ser humano é capaz de criar penas cruéis. Assim, só de lembrar já me dá assim, dá um arrepio. Era uma pena que tinha, que era tipo um sutiã. Imagina, você tem um sutiã aqui de ferro para a mulher. É muito louco, só de lembrar já me dá asno aí. Um sutiã, só que era um sutiã grande, né? Colocava aqui na mulher. E dentro do sutiã, sabe o que eles colocavam? Colocavam um rato. Imagina, a mulher ficava com um rato ali nos seios dela. Um nó de ferro aqui. Imagina se ficar com um negócio daquilo ali. E provavelmente o rato ia ficar com fome e ia começar a querer comer ali a sua pele, sua carne. Cara, imagina o ser humano pensar isso, fazer um instrumento de ferro, tipo um sutiã com uma abertura para botar um rato ali dentro, você ficar com aquilo o dia todo. Muito, muito louco, cara. Você ficar. E eu tô falando só uma que, para mim, foi a mais impactante quando eu li, entendeu? Tinha várias e vários outros tipos de penas cruéis, que no Brasil não pode também, né? Nem no mundo, né? E há várias outras, né? Penas cruéis. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 47, estabeleceu um rol exaustivo de penas inaplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de verdadeira garantia da humanidade atribuída aos sentenciados, impedindo que lhes sejam aplicadas penas atentatórias à dignidade da pessoa humana. Com efeito, as penas devem ter um caráter preventivo e repressivo. Elas não podem ser vingativas. A pena de morte é, sem dúvida, a mais gravosa, sendo admitida não somente na hipótese de guerra declarada. Evidencia-se, assim, que nem mesmo o direito à vida é absoluto. Com efeito, dependendo do caso concreto, todos os direitos fundamentais podem ser relativizados. Desculpa. Como exemplo da aplicação da pena de morte, que ocorrerá por fuzilamento, temos a prática do crime de deserção em presença do inimigo. Direito penal. As bancas examinadoras adoram dizer que a pena de morte não é admitida em nenhuma situação no ordenamento jurídico brasileiro, que é errado, né? A questão de dizer isso está errada. Pena de morte pode sim ser aplicada, desde que na hipótese de guerra é declarada. A pena de banimento, também inadmitida pela Constituição Federal, consistia em impor ao condenado a retirada do território brasileiro por toda a sua vida, bem como a perda da cidadania brasileira. Consistia em uma verdadeira expulsão de nacionais. E o que acontece com a pessoa quando ocorre isso? A gente chama, no direito internacional, chamada pessoa é uma apátrida. Apátrida, as pessoas que não têm pátria. Ainda existe isso? Existe. Em países que estão em guerra, as pessoas são consideradas apátridas, refugiados de guerra. Não tem pátria. Um país na onde eles estão, para onde eles fugiram, não reconhece nem quer dar cidadania nem naturalização para eles. Os países onde eles são, dependendo da situação, eles são fugidos, né? Fugitivos de guerra.
E aí são refugiados, desertores, também não querem mais ele. Então, eles são apátrida, não tem pátria. Cabe destacar que a pena de banimento não se confunde com a expulsão do estrangeiro do Brasil, plenamente admitida pelo nosso ordenamento jurídico. No que concerne a pena de caráter perpétuo, vale destacar o entendimento do STF de que o máximo penal legalmente execuível, o ordenamento positivo nacional é de 40 anos, a partir de 2019. Aí não botou aqui, mas é a partir de 2019. A significar, portanto, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a esse limite, imposto pelo artigo 75, caput do Código Penal. Deixa eu ver o próximo aqui. Ah, tá aqui, tem um quadrinho. Vamos lá. Penas vedadas: de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Penas admitidas: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos políticos. Ok. Então vamos para os exercícios hoje. O que eu ia falar? Era outra, tinha alguma coisa aqui para falar, mas passou. Vamos postar os exercícios aqui. Vou procurar. Vamos lá, nós vimos hoje, além das penas permitidas, as penas proibidas e a reparação do dano que não pode passar do apenado para os familiares. Então, vamos procurar aqui rapidamente. Vamos lá. Vamos ver, reparação. Já encontrei de reparação. Reparação não encontrei. Vamos ver das penas. Penas. Deixa eu ver se eu encontro. Acho que eu encontrei uma aqui. Estão 11. Vamos lá. Alvarito, 11. Vamos lá, não fizemos ainda não. Vamos lá. Questão 11, Conselho Regional de Farmácia do Amapá. No Brasil, não são admitidas as penas perpétuas, correto, né? Penas de trabalhos forçados, correto. Penas cruéis, correto. Ou penas de mortes em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese é proibido pena de morte? Errado, né? Não. Em caso de guerra declarada, você tem a pena de morte. Acabou de ver. Esse foi agora, ano passado, 2021, esse concurso. Então, já viu aqui que ele gosta desse aqui, questão 11. Deixa eu ver aqui a próxima, deixa eu ver se eu encontro mais um. Aí, estou procurando aqui. Não vou ter mais nenhuma, não. Vamos para o próximo aqui.
Eu não encontrei mais nenhum. Vamos procurar agora, além de penas, foi o outro que a gente viu. Reparar o dano. Só teve aquela, será? Ah, tá. Encontrei uma aqui, 236. Vamos lá. 236. Vamos lá. Confefi. É o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, 2017. Suponha-se que o Baldo tenha cometido um crime e tenha sido, né? E tenha sido condenado à pena privativa de liberdade. Aí, ok. Caso ele venha a falecer, essa pena não passará da pessoa de Ubaldo, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o valor do limite, até o limite do valor do patrimônio transferido. Correto, né? É o que está escrito no inciso. Vamos ler aqui o inciso novamente. Aqui, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Quando ele fala nos termos da lei, é uma norma de eficácia limitada, né? Tem que ter uma lei, tem que ter os termos da lei. Quais são esses termos? Tem que ter um processo civil, tem que dizer o que é. Vamos lá. 236. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar uma aqui que tem coisas que a gente ainda não viu, mas acho que vai dar para a gente responder. Que é bem, vamos dizer assim, é questão bem intuitiva o que a gente não viu ainda. 238. Vamos lá. A, B, C, D, E. IAMP, IASP, SPE, não sei o que é isso, não. Instituto de alguma coisa, Instituto do Amazonas, de alguma coisa. Vamos lá. O que marca é correta? Vamos item por item. Caso o crime praticado seja considerado como de grande gravidade, haverá juízo ou tribunal de exceção para os seus julgamentos? Lembra que a gente viu o inciso do chamado juiz natural? Eu não posso parecer um crime, né? Ou seja, alguém cometeu um crime, vou criar um tribunal só para julgar essa pessoa. Não pode, né? Então não haverá tribunal juízo de exceção. Certo? Certo que eu estou dizendo tá errado essa. Vamos lá. O item B. Caso essa pessoa tenha cometido outros crimes, poderá ser condenada a pena de caráter perpétuo? No Brasil, a gente não tem pena de caráter perpétuo, né? Ah, lembrei sobre a pena de caráter perpétuo que eu ia falar. Quando ele fala pena de caráter perpétuo, dá a entender que ele está falando de direito penal. Só que isso é feito por analogia agora para o direito, né, direito sancionador administrativo. Então, tem algumas situações no direito administrativo que a pessoa simplesmente ela é penalizada no direito administrativo sancionador e não tem prazo. Ou na própria improbidade administrativa, né? Em alguns casos ali não tinha prazo. Hoje em dia o Supremo entende. Então, por exemplo, os casos, até assim, envolvendo eventualmente direito penal, dizendo assim, a pessoa condenada acima de 2 anos não poderá mais contratar com o poder público, não tem prazo. Ele pode ficar o resto da vida sem contratar com o poder público? Não, né? Não tem caráter perpétuo.
E aí, quais são os prazos hoje que a justiça entende? 5 anos. Fui lá, era servidor público, olha só, fui lá, era servidor público, fiz besteira, policial, me envolvi na corrupção, fui demitido. Pena, demissão, não poder ser servidor público. Mas eu não posso ser servidor público nunca mais? Não, né? Pode, de repente, nunca mais entrar na polícia, mas posso ser servidor público? Posso. Espero 5 anos, faço um concurso, entro. Logicamente, vai ter aquele imbróglio no início ali eles vão querer te reprovar por vida pregressa, né? Que alguns concursos ele pede lá de análise ou, né, prova de vida pregressa, né? Antecedentes criminais, aquela coisa toda, mas a justiça entende, não. O cara pode ser servidor público. Pode ser, não tem pena de caráter perpétuo no direito penal, porque vai ter no direito administrativo. É esse entendimento. Letra C. A natureza do delito, a idade e o sexo da pessoa não influenciarão na determinação do tipo de estabelecimento para o cumprimento da pena? Errado, né? Vai prender uma mulher, bem que já sabe que já teve isso no Brasil, né? Prender a mulher junto com os homens, né? E pior que na minha terra, né? No Pará. Você não pode, mulher, o sexo da pessoa vai interferir no tipo de estabelecimento. Se é mulher, né, penitenciária feminina, se é homem, penitenciária masculino. Tem as questões de trans hoje, né? Mas a opção que o pessoal tem dado é para a penitenciária feminina, né? Muita crítica, mas essas pessoas eram muito. Tinha até caso de violência sexual, né? Eu botava essa pessoa que já se identifica com outro sexo numa penitenciária masculina, e elas já não são aparentemente mais como, né, pessoas do sexo masculino, então dá problema, mas hoje eu acho que é feminino. Então, nada a ver. Deve ser a matéria por bom senso, não precisa nem saber que existe um inciso sobre isso. Opa, esse Gustavo Lima ali. A pessoa será informada, esse aqui também a gente não viu, mas dá para matar por bom senso. A pessoa será informada de seus direitos. A pessoa foi presa, né? Vai ser informada de seus direitos. Entre os quais o de permanecer calada. Ok. Daí, bom senso, né? Você vê até em filme. Sendo-lhe assegurada assistência de advogado, igual nos Estados Unidos, né? Que era um advogado. Mas não da família? Não, né? A família também precisa saber que ele está preso. É um direito fundamental nosso. Hoje, no direito penal, isso é julgado verticalizando o assunto para a gente finalizar hoje. Né? Apesar de ter feito só 3, mas daí já vale por 5 itens. Hoje, no direito penal brasileiro, daí também pode cair porque é um julgado recente. E deu até briga no tribunal agora. Por quê? Porque apareceu na imprensa o próprio, não sei se ele foi orientado pelo advogado, o próprio réu falando e a juíza não querendo aceitar. Baseado nesse inciso da pessoa não poder, o princípio da não culpabilidade, o princípio da inocência, o direito seu de não constituir prova contra si mesmo, que o STJ tem julgado no seguinte sentido: estou na audiência lá, criminal, eu posso responder só as perguntas do meu advogado, ou seja, eu não estou calado. Eu digo o seguinte, vamos dizer assim, um calamento seletivo. Ou seja, eu quero ficar calado, mas seletivamente. O meu advogado perguntar, eu respondo. Agora, o que o promotor perguntar, eu não vou responder. O que o juiz perguntar, eu não vou responder. O que o advogado de acusação que tiver, não vou responder. Se tiver assistente de acusação, também não vou responder. Só vou responder do meu advogado. Porque aí você, na verdade, aí a Constituição diz que você pode permanecer calado, mas é um calamento seletivo. Você só fala a hora que você quer. Aí teve uma juíza lá no Ceará, acho que no Ceará, no tribunal, não quis aceitar esse nome do réu. Mas hoje o entendimento é que, com base nesse inciso, que é de permanecer calado, eu posso também permanecer calado seletivamente. Isso, olha, eu só vou responder as perguntas do meu advogado. Isso tanto na delegacia, para o delegado, quanto no tribunal. Você pode no tribunal, mas ainda na delegacia. Então está dando uma briga isso, porque isso é uma coisa nova, né? Que era assim, ou fico calado, não falo nada, fico ali, ou respondo todo mundo. Só que aí o STJ entendeu, não faz sentido isso. Né? Se o objetivo de permanecer calado é o objetivo de uma estratégia de defesa, de você não construir prova contra você mesmo, e é o fato de você responder para o seu advogado, é um fato de você também estar se defendendo, você só não quer responder dos outros porque pode se incriminar,
Então, posso ter o calamento seletivo, né? Ficar calado seletivamente. Só isso que eu queria falar sobre permanecer calado. Mas a família, você tem que também ser. Foi preso, eu quero falar com o meu advogado, ligar para o meu advogado, quero que informe a minha família, quero saber o nome das pessoas que estão me prendendo, então, sendo direito constitucional seu. Vamos lá, e é o que a gente estudou hoje mesmo, né? Vamos lá. A pena não poderá passar dela para outra pessoa, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Correto, né? É isso que a gente estudou hoje, a individualização da pena. 2, 3, 8. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Reparar. Deixa eu botar aqui só mais uma, para ficar as 5 aqui. Reparar. A gente já fez. 41. Vamos lá, 41. 41. 41 é CORE Paraná, Conselho, não sei o que é CORE. Conselho Regional de alguma coisa, Engenharia. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo, olha só o que ele botou aqui, só mudou um pouquinho, não podendo a obrigação de reparar o dano e a declaração do perdimento de bens ser estendida aos seus sucessores. E aí? Errado, pode. Sim. Só. Errado. Ela pode passar, mas até o quê? Até o limite do valor da herança, né? Deixa eu ver aqui, tem essa outra aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Tem mais um. Acho que é, mais um. 164. 41. Finalizado de hoje. 164. 164? 164. Vamos lá. Esse aí é CREF, Conselho Regional de Educação Física, ou Conselho Regional de Educação Física, F, né? F. Se fosse só F, era farmácia ou enfermagem, mas CREF pode ser enfermagem. Vamos lá. A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens de uma pessoa condenada podem ser integralmente estendidas aos sucessores e contra eles executadas sem qualquer limite de valor? Não, né? Tem que ter até o valor do patrimônio. Então você vê que ele fica mudando, né? Uma hora ele diz que não pode transferir, outra hora ele diz que pode transferir, mas não pode, não tem limite nenhum. Então também está errado. 164, acabou. É isso, pessoal. Mais um avançozinho aí, mais alguns incisos.